Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 5 do livro Fundamentos de Física de Halliday-Resnick, 10ª edição. Problema 68. Um arremessador de peso lança um peso de 7,260 kg, empurrando-o ao longo de uma linha reta com 1,650 metros de comprimento e um ângulo de 34,10 graus com horizontal, acelerando o peso até a velocidade de lançamento de uma velocidade inicial de 2,500 metros por segundo, que se deve ao movimento preparatório do atleta. O peso deixa a mão do arremessador a uma altura de 2,110 metros e com um ângulo de 34,10 graus e percorre uma distância horizontal de 15,90 metros. Qual é o módulo da força média que o atleta exerce sobre o peso durante a fase de aceleração? Sugestão: trate o movimento durante a fase de aceleração como se fosse ao longo de uma rampa com o ângulo dado. Como fizemos no problema 62, o movimento do peso, que na verdade é uma esfera metálica, é análogo ao movimento em um plano inclinado sem atrito, com o mesmo ângulo de lançamento. O eixo X é traçado ao longo do plano, ou da trajetória da bola, e o eixo Y perpendicular a ele. Existem 3 forças atuando sobre ele durante a fase de lançamento. A primeira é o seu peso, cujo módulo é P igual a mg, vertical para baixo. Como já vimos antes, o ângulo que a força-peso faz com o semi-eixo Y negativo tem a mesma medida do ângulo de inclinação do lançamento e, considerando o triângulo retângulo formado por ele e suas componentes, podemos dizer que os módulos das componentes são: o Px vai ser P vezes o seno de θ, mg vezes o seno de θ, e o Py vai ser P vezes cosseno de θ, mg vezes cosseno de θ. A segunda é a força F que o atleta exerce no sentido positivo do eixo X, acelerando a esfera metálica. Como a bola metálica pressiona para baixo a mão do atleta, de acordo com a terceira lei de Newton, a mão do atleta exerce sobre ela uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário, que chamaremos de força de reação normal Fn, no sentido positivo do eixo Y. Como a bola não se movimenta na direção Y, a força resultante deve ser nula nessa direção, de acordo com a primeira lei de Newton, e esta força é equilibrada pela componente Y do peso. Isso significa que a aceleração adquirida pela bola tem apenas componente na direção X e será definida pelas forças que atuam nessa direção. Aplicando a segunda lei de Newton na direção X, teremos F menos Px é igual a m vezes Ax. Então, F menos mg seno de θ é igual a m vezes Ax. Passando o termo negativo para o lado direito, o F vai ser m vezes Ax mais mg vezes seno de θ. A gente pode colocar o m em evidência, então o F vai ser m vezes Ax mais g seno de θ. Substituindo pelos valores das medidas informadas no problema, fica o F vai ser 7,260, que é o m, vezes Ax, mais 9,8, que é o g, vezes o seno de 34,10 graus, que dá 7,260 vezes Ax, e fazendo essa multiplicação aí, dá mais 5,4943. Como as medidas informadas têm 4 algarismos significativos, estamos escrevendo os resultados parciais com 5 algarismos para fazer o arredondamento no final. Perceba que o módulo da força depende do valor da aceleração na direção x, que não sabemos. Supondo que essa aceleração é constante, igual à aceleração média no percurso, podemos considerar que o movimento é uniformemente variado, o que nos permite utilizar as equações válidas para esse tipo de movimento. Como o problema diz que a bola metálica percorre uma distância de 1,650 metros ao longo de uma linha reta, podemos dizer que a posição inicial
é x0 igual a 0, e a posição final é x igual a 1,650 metros. A velocidade inicial é v0x igual a 2,500 metros por segundo. Substituindo essas medidas na terceira equação da lista, teremos vx ao quadrado vai ser o 2.500 elevado ao quadrado, que é o v0x ao quadrado, mais 2 vezes o ax, vezes o x, que é 1,650, menos 0, que é o x0. Então, o vx ao quadrado vai ser, elevando ao quadrado, dá 6,2500, mais 2ax vezes 1,650 dá 3,300 vezes ax. Passando esse 6,2500 para a esquerda, vai ficar vx ao quadrado menos 6,2500 é igual a 3,300 vezes ax. Então, o ax vai ser vx ao quadrado menos 6,2500 dividido por 3,300. Perceba que para determinar o valor da aceleração, precisamos saber o valor da velocidade final de lançamento no instante em que a bola deixa a mão do atleta. Essa tarefa é análoga a resolver o seguinte problema. Considere uma esfera que é lançada com velocidade inicial v0, cujo vetor forma um ângulo de 34,10 graus com a horizontal em uma posição vertical 2,110 metros acima do solo. A esfera se movimentará sob o efeito da aceleração da gravidade e descreverá uma trajetória parabólica até atingir o solo em uma posição horizontal 15,90 metros à direita da posição inicial. Como já vimos em problemas anteriores deste capítulo, o movimento horizontal será uniforme, ou seja, com velocidade constante, e o movimento vertical será uniformemente variado e podemos utilizar as equações mostradas. Vamos considerar a posição no solo abaixo da posição inicial da bola metálica como origem do sistema de coordenadas x, y e os sentidos horizontal para a direita e vertical para cima como positivos. A aceleração é a da gravidade e vale g igual a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é negativa porque é vertical para baixo. A posição inicial da bola é o x0 igual a 0 e o y0 é igual a 2,110 metros. A posição final da bola ao atingir o solo é x igual a 15,90 metros e o y igual a 0. No triângulo retângulo formado pelo vetor velocidade inicial e suas componentes, a medida do cateto oposto ao ângulo corresponde ao módulo da componente y, e a medida do cateto adjacente a este ângulo corresponde ao módulo da componente x. Ambas as componentes apontam nos sentidos positivos dos eixos. Seus módulos são: o Vx vai ser V0 vezes o cosseno de 34,10 graus, que dá 0,82806 vezes V0. E o V0y vai ser V0 vezes o seno de 34,10 graus, que dá 0,56064 vezes V0. Substituindo as medidas conhecidas na equação do movimento horizontal, teremos o x, que é 15,90, vai ser igual ao x0, que é 0, mais o Vx, que é 0,82806 vezes V0, vezes t. Resolvendo para t, ela se torna, o t vai ser 15,90 dividido por 0,82806 vezes V0. Dividindo esses dois números aí, dá 19,202 sobre V0. Substituindo o t por essa expressão na segunda equação do movimento vertical, teremos que o y, que é 0, vai ser o y0, 2,110, mais o v0y, que é 0,56064 vezes v0, vezes o t, que é 19,202 sobre v0, mais 1 sobre 2, vezes a aceleração, menos 9,8, vezes o instante ao quadrado, 19,202 sobre v0 elevado ao quadrado. A gente pode cancelar o v0 aí no segundo termo da expressão. Então, 0 vai ser igual a 2,110 e fazendo as multiplicações aí dos números que sobraram, dá 10,765. Meio vezes menos 9,8 dá menos 4,9 vezes. E elevando ao quadrado dá 368,72
dividido por V0². Então, zero vai ser igual. Somando esses dois números aí, dá 12,875. E fazendo a multiplicação, dá menos 1806,7 sobre V0². Passando o termo negativo para a esquerda, 1806,7 sobre V0² é igual a 12,875. Trocando o V0² por 12,875, podemos escrever que 1806,7 dividido por 12,875 é igual a V0². Fazendo essa divisão, dá 140,33 é igual a V0². Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o V0 vai ser a raiz quadrada de 140,33, que dá 11,846 metros por segundo. Este será o valor da velocidade final Vx no instante em que a bola metálica deixa a mão do atleta, que mencionamos na primeira parte dessa resolução. Então, o Vx vai ser 11,846 metros por segundo. Substituindo este valor na equação da aceleração, teremos que o Ax vai ser 11,846 ao quadrado, que é o Vx ao quadrado, menos 6,2500, dividido por 3,300, que dá 140,33 menos 6,2500 sobre 3,300, que dá 134,08 sobre 3,300, que dá 40,630 metros por segundo ao quadrado. Substituindo este valor da aceleração na equação da força, teremos que o F vai ser 7,260 vezes o AX, que é 40,630, mais 5,4943, que dá 7,260. Somando esses dois números, dá 46,124. Efetuando esse produto, dá 334,86 newtons. Escrevendo o resultado com 4 algarismos significativos, ele se torna F é igual a 334,9 newtons.